Depois de tomar o pessar com seus discípulos, subiu o Monte das Oliveiras, em direção ao Getsêmani. Era costume de Yahushua estar ali naquele monte, mas daquela vez era diferente. Tudo estava sombrio. Havia nele um certo tipo de temor. Ele teve em Betânia, foi ungido por Maureen, a Madalena, e ele disse que ela estava ungindo ele para a morte dele. E já sentiu o peso. Mas ali, depois de ter tomado o peça, ter ensinado a seus discípulos como dar a continuação, cantaram um louvor e se dirigiram ao Getsêmani. E ali estavam caminhando. Já não havia mais aquela alegria. E Yahushua já sentiu o peso sobre ele. A hora estava chegando. Era apenas o penúltimo dia, dia no popular. Penúltimo Yaurimiul. E ele estava ali com seus discípulos, pronto para cumprir o seu propósito, mas estava pesado. E ele, ao chegar lá no alto, ele chamou 3 dos mais chegados e pediu para eles ficarem com ele. Enquanto se dirigiu à distância de um tiro de pedra, suplicava a Yahu: Abba, passa de mim esse cálice, mas contudo se faça a tua vontade e não a minha. Naquela noite estava acontecendo exatamente a possibilidade da minha vida e da tua vida. Esse é o jardim, como chamam-se, Jardim do Getsêmani, no original aqui. Pelo menos as fotos dizem. E Yahushua estava aqui com seus discípulos naquela noite. A angústia tomava conta dele. Muitos pensam que era o medo. Não, não era o medo. Simplesmente ele estava temendo ter pecado. De alguma forma, o plano de salvação não dá certo. Ele clamou ao Pai, ou seja, ao Abiúl. Mas não era por medo. Ele já estava determinado. Se fosse por medo, ele poderia abrir mão e deixar tudo para lá e voltar para o Shoalmayal e pronto. Nada ia ser cobrado dele. Mas Satanás predominaria para sempre no planeta Terra, destruindo e judiando com a semelhança de Yahu. E assim seria se Yahushua não tivesse suportado. Mas ali estava ele disposto. Por 3 vezes clamou a Yahu: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça a tua vontade e não a minha. Digamos que por volta da meia-noite ele viu seus argozes chegando. Viu quando Yahudá, o Judas, se aproximou-se dele, beijou-lhe a face. Ele disse: Yahudá, é com um beijo que tu trai o filho de Yahu? Exatamente. Dali por diante, Cafos entrou em cena. Espalhafatosamente ele puxou uma espada e foi para cima de Malco, o servo do sumo sacerdote. Não tinha a mínima ideia do que era lutar com uma espada. Coitado do nosso discípulo. Mesmo assim desvendou um golpe que partiria Malco pelo meio, mas era tão inexperiente com a espada que o muito que conseguiu foi arrancar a orelha de Malco.
E Alruxo acudiu, pegando a orelha de Malco, colocando-o no lugar e repreendendo Cafos. Cafos, embainhe essa espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Cafos agora caiu no desespero, conseguiu se soltar. E correu e avisou aos outros que eles corressem também, porque ele não sabia mais o que fazer. Teria Cafo tomado a decisão de defender Ialrúxua com a espada, e esperava que assim os outros também o seguissem. Desesperadamente correu sem saber mais o que fazer. Tinha passado da altitude administrativa que ele tinha de comprar uma boa briga para defender alguém que ele muito honrava. Mas ele viu que não era por ali. E Alruxo disse para ele que não precisava daquilo. Por acaso tu acha que se eu pedisse meu Abi-Ul não mandaria agora uma legião de anjos, ou seja, de querubim, para me defender? Queridos, e ali ele se entregou-se por mim e por ti. Exatamente. Ainda temendo que a guarda do Sinédrio investisse contra os seus discípulos e as demais pessoas que ali estavam, ele disse: pronto, não é a mim que vocês buscavam, agora vocês já me têm. Deixai esses outros irem. E assim eles manietaram ele e desceram açoitando. De vez em quando eles o açoitavam, sem necessidade, sem motivo algum, pois ele não resistiu. Pelo outro lado, Ialrudá, o Judas, seguia vendo que ele não reagia, porque na realidade Ialrudá preparou um plano para que quando ele fosse atacado, ele reagisse e destruísse tanto os romanos como os sacerdotes, e que ele reinasse, exatamente, e que Ialrudá fizesse parte desse reino. Tanto Ialrudá como Cafos criaram um projeto. Todos dois se decepcionaram. Todos dois. Pois o projeto estava feito e não era por eles, mas sim por Ialro. Como a gente já falou em outros comentários. Não façamos nada que Ialro não tenha decretado, que ele não tenha pedido. Por mais que queiramos lhe agradar, mas a única forma que nós temos de agradá-lo é guardando os seus mandamentos. Como ele diz: se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Ele se dá por satisfeito quando ele vê cada um de nós nos interessando para guardar seus mandamentos. Pois tudo o que aconteceu foi exatamente porque alguém desmereceu seus mandamentos. E hoje ele recomenda para nós que devemos guardar seus mandamentos. Essa é a maior forma de agradar Ialro. Não tem nada melhor do que isso. Quando ele vê os seus queridos se esforçando para guardar seus mandamentos, ele vem proteger, ajudar, ele faz tudo o que pode para fazer com que esse seu companheiro, esse seu amigo, pois ele diz: vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. E ele foi e disse: guarda os meus mandamentos. Nós não temos outra proposta. Quando ele pediu outra coisa para o ser humano, foi exatamente outra guarda no mandamento, que é o número 4. Lembre-te do Shebolial para guardar. Sempre ele está pedindo e dizendo que o homem é bem-aventurado quando ele guarda os seus mandamentos. Todo o sacrifício de Ialrúxua, toda a luta dele foi para guardar os mandamentos e não quebrá-los. Ele venceu guardando os mandamentos. Ensinou a seus discípulos que trouxesse para nós essa mensagem. Mas Satanás vem no pé
o tempo todo questionando, dizendo que você não precisa mais guardar os mandamentos porque Yahushua cravou no madeiro essa lei, exatamente, para que você se perca. Porque se você considerar esse conselho de Satanás, você não é amigo de Yahweh, você é inimigo. Porque toda vez que o ser humano dá ouvido à voz da serpente, acontece um desastre na vida da pessoa. Não é da de Yahweh, não, é da pessoa. Quem dá ouvido a Satanás pode ter certeza, paga as consequências. Nossa mãe Ava, lá no Éden, deu ouvido para ele. Olha o que aconteceu. Então, queridos, naquele Auremiur, Yahushua iniciou a nossa salvação. E não foi fácil, não. Imagina você tomando exatamente o lugar de Yahushua. Jamais eu imagino uma coisa dessa. Hoje, na atualidade, existe um medo em cada pessoa quando fala-se do decreto de compra e venda, fala-se da opressão em que nós estamos passando. Cada um já fica tremendo. E é porque ele diz que nós não passaremos pela morte. Que morte? De martírio, nós não seremos martirizados. Se nós fôssemos ser martirizados, eu acredito que ele não conseguiria tirar os 144 mil, porque nenhum de nós tem coragem de ir para a morte. Tá? Nenhum de nós aqui. Não adianta eu dizer, não, eu tenho coragem, não, eu posso falar imbuído pelo rujo do Altíssimo. Muitas vezes sou repreendido quando falo algumas palavras, quando apresento o nome, quando eu falo direto da pessoa, falo do pecado e do dono do pecado. Sou repreendido. Agora imagina, isso pode gerar morte, mas eu venho procurando dentro das Escrituras um apoio para que eu não fique amedrontado, me acovarde, assim como Yahudá. Exatamente. Cafos fez aquilo por não saber o que fazer. Ele ia para a morte sim com o mestre. Se os méritos fossem do homem, ele tinha morrido agarrado com aquela espada. Mas os méritos não eram daqui, e Yahushua deixou bem claro. Tu acha que se eu quisesse, eu não pediria para meu Abiúl e ele mandaria legiões de querubins para me defender? Exatamente. Eu digo para você, caríssimo, que vai ouvir essa mensagem, que está ouvindo, não adianta procurarmos agradar a Yahweh fazendo coisas, oferecendo a Ele sacrifícios que não foram pedidos por Ele, porque termina sendo a maior tolice que o ser humano pode fazer. Exatamente. Eu sempre estou relembrando o sacrifício de Caim. Caim idealizou que seu sacrifício seria o mais bonito. Sim, se fosse para o homem, seria sim, porque ele preparou um altar sobre medida, aplumado, quina, tudo certinho, e pegou as suas mais bonitas hortaliças e colocou sobre aquele altar. Mas o essencial não estava lá, que era o cordeiro. Eu acho que o altar de Caim ainda está lá esperando o fogo descer. Assim também são os sacrifícios feitos por seres humanos aqui, que inventam cultos, inventam isso, inventam aquilo. Diz que para agradar a Yahweh, pode ter certeza, ele não aceita. Pois ele diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Sempre que estamos fazendo alguma coisa dizendo que é para Yahweh, estamos sempre cobrando, estamos sempre querendo que alguém venha elogiar, que alguém dê uma nota. É assim que nós somos, porque Satã colocou exatamente isso, colocou aquilo que você conhece, o orgulho maldito dentro de cada um de nós. Ele estragou a obra
que Yahweh fez com tanto carinho, danificou aquilo que Yahweh fez para ele. Exatamente. Mas Yahweh não se deu por vencido e veio nos recuperar. E ele conseguiu. Com muita dificuldade, mas ele conseguiu nos levar de volta. Exato. E vai destruir todo o mal que gerou-se. Só ele sabe de onde veio, eu não sei, ninguém sabe. Mas não foi bem-vindo e não será, e já foi vencido e será destruído. Queridos, não adianta nós, como seres humanos, questionar alguma coisa, nós só temos que obedecer. E que bom que ele deixou o ponto que ele quer que a gente obedeça, que ele não está cobrando nada mais, nada menos do que guardarmos os seus mandamentos. E é para o nosso bem próprio, porque o mandamento é ra e é vida. O mandamento, ele realmente nos traz de volta aos princípios que nós perdemos. E com certeza um dia poderemos estar andando lado a lado com Yahweh. Poderemos nos alegrar com ele. Porque isso é o que ele quer. E isso está às portas de acontecer. Então aquele sacrifício foi um sacrifício super especial. Agora estamos nós aqui, aguardando o Yahweh final. Aquele sacrifício foi eficaz e nós temos que aceitá-lo. Não resta mais nada a fazer para que possamos assim receber a coroa da Rai, quer dizer, da vida, pois tudo que tinha a se fazer, Yahushua fez. O seu temor não era por medo, tremor na carne, pois se fosse medo na carne, ele desistiria, não enfrentaria. Deixaria tudo para lá, voltaria para o Shual Mayal. Mas ele viu a fraqueza de nossos caríssimos irmãos lá no Getsemane. Ele escolheu 3 deles, certo de que seriam os mais aprovados, e disse: vem comigo, ficai comigo, porque a minha alma hoje está sofrida, né? Convém que vocês passem essa noite comigo. E deixou eles e saiu à distância de um tiro de pedra. Enquanto suplicava que voltou, encontrou todos eles dormindo. Ele disse: vós não tem capacidade de passar sequer uma noite acordado comigo? Eles estavam num sono muito pesado. Era o preço do pecado. E Yahushua mediu a capacidade de cada um poder se salvar por si. Não era possível. Todo o peso dos pecados deles estavam sobre os ombros de Yahushua. Queridos, é muito importante quando olhamos para esses pequenos detalhes e aproveitamos para ver a nossa vida. Quão difícil é para nós nos equilibrar para guardar os mandamentos de Yahushua. De certa forma, somos tão covardes que muitas vezes queremos desistir. Mas sabemos fazer julgamentos perversos. Sabemos criar ideias, condenar, sem observar o tamanho das coisas bonitas. Falamos então de Kafur, aquele homem chamado de Pedro hoje. Quão maravilhoso nos dias anteriores que ele esteve com Yahushua lá no mar da Galileia, creio eu, que ele viu Yahushua vindo e disse, era um fantasma, disseram, não, aquele é o mestre. Mestre, é você que está aí? Sim, Kafur, sou eu. Disse,
Aí é o mestre. Eu posso ir ter contigo, mestre? Sim, Cafur, vem. E ele exatamente praticou uma cena digna de agradar a Yalruxa ali. Com certeza Yalruxa deu muitas gaitadas depois, porque era gratificante ver a atitude de um homem que era sanguíneo colérico, um homem inquieto. Yalruxa viu ele descer do barco, pisar sobre as águas, coisa que nenhum dos outros fez. Mas ele teve a coragem. E eu pergunto, e você teria essa coragem? Olhando para dentro de mim, eu pergunto para mim mesmo, eu teria essa coragem? Com certeza que não. Sabe por quê, queridos? Porque nós não sabemos agradar a Yalruxa. Sempre que queremos ir a ele, queremos ir com as armas, com os propósitos da carne. E por algum momento Cafo se tornou ali um homem convertido e saiu caminhando por sobre as águas. É claro que pouco tempo, mas foram poucos tempos, poucos minutos, que agradou a Yalruxa. Pois é. Mas em alguns instantes ele sentiu a necessidade de olhar para trás e ver se todos estavam admirando ele também. Vejam, estou andando sobre as águas, sou igual a Yalruxa. Assim somos nós. Às vezes julgamos o que não podemos julgar. Hoje muita gente olha para a bobeira que Cafo fez quando pegou a espada. Mas não olha que em alguns momentos ele foi muito especial para Yalruxa. Quando Yalruxa acalmou a tempestade, depois ele disse: quem é esse que até o mar e o vento o temem? Pois é. Uma certa outra vez, Yalruxa despediu uma multidão e questionou com eles: vós quereis ir também com ele? Cafos pulou na frente e disse: como assim, mestre? Se tu sois quem tem a palavra de Rai, quer dizer de vida, como é que nós vamos com eles? De vez em quando ele alegrava Yalruxa, de vez em quando também Yalruxa tinha que puxar ele das garras de Satanás, fazer com que ele despertasse. Pois é. Ele não foi o pior de todos, porque coragem ele teve de partir para cima, de mostrar a sua coragem. Hoje é fácil você olhar exatamente para a atitude dele, quando ele foi ter com Yalruxa, com a espada, querendo matar. Desapercebidamente ele deixou de perceber que Yalruxa disse: o filho de Yalru não veio destruir o homem, sim salvar. Ele deixou de observar essa coisa bonita que Yalruxa falou. Ainda uma certa vez, lá nesse mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, quando houve ali como se diz, quando estava ali Yalruxa, e ele viu Merruxa, ele viu, se eu não me engano, Abraão, Merruxa e outro mais que estava lá na transfiguração. E ele inquieto, poderia ter ficado quieto e observado uma das cenas mais bonitas, coisa que olho algum tinha visto aqui. E ele simplesmente meteu os pés pela mão, deixou de observar e foi ter com o mestre e disse: mestre, se tu quiseres nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Abraão, outra para... E aí pronto, Yalruxa com certeza não gostou da atitude dele, mas suportou, pois tudo aquilo que ele estava fazendo era tentando agradar. E assim somos nós também. Tem tanta gente que abre a boca e diz: olha, o meu coração é de Yalruxa, mas as atitudes andam longe. Tem muitos que julgam a Cafo. Por que ele fez isso? Ele traiu Yalruxa por 3 vezes. Mas essas pessoas são incapazes de olhar o porquê ele fez aquilo. Exatamente.
Cafos, quando traiu a Yahushua, não foi porque estivesse no coração dele esse propósito. A questão é que determinadamente uma pessoa digamos assim, temperamento sanguíneo colérico, ele se determina a agradar, a fazer alguma coisa para sanar a situação no momento. E Cafos fez sim. Mas estava longe dele entender que aquele não era o propósito de Yahushua, não fazia parte do plano. E Yahushua teve que repreender ele mais uma vez. Mas sabia que ele voltava. Sabia que ele não ia ficar muito distante. Pois a corrida dele não tirou da mente dele o coração compungido que ele tinha do Ohaviur que ele sentia por Yahushua. Simplesmente estava desapercebido. Agora, mais uma vez, assim como ele tinha entrado com a espada, mais uma vez a defesa dele era exatamente tentar se fazer alheio a Yahushua. Foi quando lá na fogueira o cara chegou e disse: olha aqui, esse aqui é um deles. Eu vi, ele estava com ele. Aí sai brabo, xingando, brigando, dizendo que não tinha nada a ver, que nunca tinha visto aquele homem. E quando ele levanta o rosto que observa, ele viu Yahushua olhando para ele com o olhar tranquilo, semblante calmo, mesmo em meio a tanta judiação que eles faziam com ele. A mulher chegou e disse para ele: olha, tu é um deles, rapaz, está aqui, teus princípios, a tua fala, tudo, tu é deles. Eu não conheço esse homem, e saiu xingando, virado o bicho. Por 3 vezes ele excluiu Yahushua da vida dele. Mas você não sabe o que ia no coração dele. Uma tristeza muito grande. Pois agora ele estava certo de que não pertencia mais a Yahushua, pois eu tenho certeza que ele conhecia muito bem o que é uma traição. Afastou-se, ocultou-se e derramou-se em lágrimas. Com certeza o coração avisando, falando para Yahushua: por não saber o que fazer por ti, eu estou perdido. Gostaria muito eu de não ver você sofrendo essa angústia que está sofrendo. Quando a gente olha dessa forma, podemos ver que Cafos dividiu com Yahushua o sofrimento do momento. Não sofreu na carne, mas sofreu na angústia no coração, porque tinha muito raviul por Yahushua, mas não tinha como fazer alguma coisa para ajudá-lo. Não tinha, não tem e não haveria. Ele não poderia fazer nada. Muito teria feito se soubesse se sentar e simplesmente contemplar o seu querido Salvador, pagar o preço da sua salvação. Mas a ânsia de salvar o Mestre era tão grande que ele usou os méritos dele. E não deu certo. Mas causou um grande abscesso no sentimento de traição. Ele admitir que ele traiu, eu traí meu Mestre. E depois ter que conviver com aquelas cenas que passavam minuciosamente na sua mente, de instante em instante. O que poderia lhe trazer grande honra, agora lhe trazia tristeza. Exatamente. Não era um arrependimento falso, não. Era verdadeiro. Estava arrependido, mas lá dentro tinha uma pergunta: o que foi que eu fiz? O que não deu certo? Porque eu não pude ajudar o Mestre? Porque eu não cumpri a minha palavra que eu disse a ele que ia com ele até para a morte? Ele não deixou. Pois é. Nada disso fazia com que ele entendesse que o projeto era de Yahu, não era do homem.
Ialro estava com tudo sob controle. Assistia cada cena, cada ataque. Tudo que faziam a Ialruxa não passou despercebido. Ialro estava lá. E ali aquele discípulo sofria a angústia de saber que o projeto dele não superava o projeto de Ialro. Mesmo sem saber, ele praticou tais coisas. Eu digo para você, esse é um julgamento que às vezes a gente faz. Tem muita gente que ficou com raiva de Ialrudá. Hoje tem a tal de festa da Páscoa no catolicismo. E eles pegam e fazem um Judas de pano, um boneco de pano, e botam numa tora enforcado, e eles fazem tudo quanto é chacota com aquele boneco. Esquecendo-se que Ialruxa disse, é necessário que isso aconteça, mas ai de por onde isso acontecer. Não era vontade de Ialruxa que um dos seus discípulos o traísse, que houvesse outra forma. Algum tempo atrás, no Pessá, quando ele disse que um deles havia de traí-lo, todos eles ficaram preocupados, com exceção de Ialrudá. Eles queriam saber, eu, mestre, por acaso é eu que vou te trair? E Ialruxa simplesmente disse, não. É aquele que mete a mão no prato junto comigo. É esse que vai me trair. E agora a gente se pergunta, por quê? Ialrudá estava comendo junto com Ialro? Claro, o pão que Ialrudá comia, em algum momento, foi umedecido, umedecido por vinho. E Ialruxa colocou na boca dele. E Ialruxa disse, o que vai me trair é aquele que come junto comigo. Simplesmente olhando para Ialrudá, disse, vai e faz o que tu tens que fazer. Não tinha jeito, o traidor estava ali. Não deu outra. Foi quando Ialrudá preparou o projeto dele junto com os sacerdotes. Mas, queridos, o que importa é você olhar e ver o preço que Ialrudá vendeu o mestre. E hoje você pode até estar dizendo assim, poxa vida, ele vendeu o mestre apenas por 30 moedas. E eu pergunto, e você está vendendo o seu mestre por qual preço? Você está trocando ele por qual bagatela? Exatamente. Porque é fácil você olhar e ver a traição de Ialrudá, a traição de Cafos, mas difícil é você olhar para dentro de você e conhecer quem é você. O que você está fazendo no momento em que a simplicidade da sua salvação se tornou tão simples, quando ele disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Mas você não consegue captar isso? O preço que Ialrudá vendeu Ialruxa, é claro, foi muito barato. Ele não tinha tanto apego com Ialruxa, mas ele vendeu por 30 moedas, eu creio que era de ouro. Mas eu pergunto, e você? Qual é o valor que você está vendendo o nosso Salvador? É exatamente. Veja bem que você quer ser salvo, mas quando ele diz, se tu me honra, guarda os meus mandamentos, você pula lá fora. Muitos dizem, não, ele já cravou no madeiro, e Ialruxa cravou no madeiro. Não precisa mais você guardar mandamento. E aí você verifica qual é o preço que vale essa discórdia sobre uma palavra que veio da boca de Ialro. Se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Você pode se sentir errado quando você é encontrado no meio daqueles que desonram a Ialro. Sim, porque ele pediu pouca coisa. Mas você valoriza tão pouco. Exato.
Tipo que Al-Hudá disse para Madalena, não sei para que esse desperdício. A mesma coisa quando você diz, eu não sei para que esse negócio de guardar mandamento. Isso é lei de Moisés. Oh, que pena, né? Quando você diz, ele colocou no meu coração os seus mandamentos e eu guardo do jeito que ele mandou. Você não valoriza o mestre, porque o valor que o mestre pediu, você não quer cumprir. Você faz exatamente o mesmo sacrifício de Caim. Mas ele não aceita, porque ele disse, se você me honra, guarda os meus mandamentos. Ele não aceita que você coloque outro preço. Ele não aceita que você imponha um tipo de coisa que seja agradável para ele. Ele conhece todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui para chamar a sua atenção. Valorize o preço que você está vendendo o mestre agora, no momento em que ele vem para nos buscar, em que ele pediu que você guarde os seus mandamentos, porque essa é a passagem. Não temos outra, só essa. Não tem outro propósito. Mostra para mim qual é o outro propósito. Não tem. E ele disse, você é bem-aventurado se você meditar na lei de dia e de noite, ou seja, no Yaur-Miul e à noite. Tá? Aí você será um bem-aventurado. Você me agrada se você fizer isso. Porque a lei é Rai, quer dizer, é vida. Sem lei viveu, sem lei pereceu, quer dizer, morreu no inglês. Mas é isso que eu digo. É fácil julgar Cafos, é fácil julgar Al-Hudá, difícil é você julgar a si próprio. Difícil é você conhecer quem é você. Quando eu me converti, lá em Rondon do Pará, teve uma cena que eu tinha acabado de chegar da igreja, no sábado, e eu me ajoelhei ali no pé do beliche dos meninos para falar com o meu Iau. Naquele tempo eu chamava Deus e Jesus, né? E de repente um choro sem dor tomou conta de mim. Comecei a chorar e eu via na minha mente, no meu leve, né? Eu via um túnel escuro rodando, tipo assim aquele bujão de bitoneira. E tipo um poço. E eu perguntava, quem sou eu? A resposta que me vinha era alguém mostrando para mim olhar para dentro daquele túnel, daquele buraco escuro. E por 3 vezes eu fiz a pergunta e a resposta foi a mesma. Te encontra aí que tu vai saber quem é tu. Tu não é ninguém, rapaz, tu é apenas trevas. Tu tem que te conscientizar disso na tua caminhada, para tu sofrer menos. Tu não pode te estribar no conhecimento que tu está recebendo. Tá? Porque não é teu. Eu que estou passando para ti, tu é apenas um instrumento na minha mão. Não te julgas sábio. Muitas vezes ainda, mesmo assim, eu lutando para isso não aparecer, e muitas vezes a gente se pega sendo julgado por algumas pessoas, se ele quer ser sabidão. E eu fico chateado com isso, porque não é isso que eu quero. Eu sei quem sou eu. Meu mestre me mostrou quem sou eu. Não é ninguém, rapaz. Isso não é só eu, somos todos nós. E só estaremos aptos quando estivermos conscientizados de tudo isso. Eu vou deixar aqui para você meditar exatamente por quanto você está vendendo o seu mestre. Tá? Por quanto? Tá bom? Nós vendemos ele sem olhar a grandeza da sua bondade. Vendemos ele quando estamos com o nosso coração cheio de orgulho. Exato, tentando fazer aquilo
que ele não aceita. Devemos perguntar para ele: quem sou eu? O que devo fazer? E a resposta é simples: se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Essa é a resposta que ele vai dar. Queridos, não houve e não haverá nunca jamais um sacrifício exatamente como o de Yahushua, que veio para nos salvar. Até a próxima.